Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia na TV. Lembrando a você, não esqueça de adquirir as nossas obras, analisando as traduções bíblicas, o Sermão do Monte e o livro Bereshit, que é a tradução do livro do Gênesis, diretamente do hebraico para o português, que nós realizamos em parceria com o israelense Gad Azaria e procuramos mostrar toda a origem do universo de uma forma baseada no texto hebraico, sem vício, sem intervenção de terceiros. Não sei se você sabe, mas no capítulo 3 do Gênesis, versículo 15, está a primeira profecia da Bíblia referente à serpente, que a gente considera a serpente como se tivesse sido um elemento de muita influência na criação do universo, mas ali já se encontra uma profecia sobre Jesus. Porque Nahash, que é o nome de serpente em hebraico, tem o mesmo valor numérico da palavra Mashiach, que é Jesus. Portanto, a serpente, a história da serpente no Gênesis, nada mais é do que a consciência messiânica do que é certo e do que é errado, que entra com a serpente no paraíso, na queda de Adão e Eva. Isso você vai encontrar na nossa obra Bereshit, ou seja, o Gênesis, traduzido direto do hebraico para o português. Você tem aí as capas dos nossos livros, aí na telinha. Você pode fazer os seus pedidos. Aí em Santana, nas casas André Luiz, na livraria e editora Mundo Maior. Lembre-se que o nosso Analisando está chegando aos 28 mil exemplares produzidos e vendidos no Brasil. Quer dizer, uma obra que já se tornou um best-seller. E eu gostaria de dizer a você que você adquirindo essas obras, você está colaborando com as obras sociais do Núcleo Espírita Bom Samaritano, aqui na cidade de João Pessoa, a nossa casa, que nós adotamos como nosso oásis espiritual. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. No capítulo 8 do Evangelho de Mateus, versículo 28 em diante. Aqui está escrito: quando Jesus passa do outro lado, ao país dos Gadarenos, ou seja, onde é o outro lado? Do outro lado do lago de Genezaré ou do mar da Galileia. Do outro lado está Decápolis. Naquela época estamos falando no tempo de Jesus, Decápolis ficava do outro lado do mar da Galileia, que era de conquista e domínio grego. Daí porque Decápolis, 10 vilarejo, poli, cidade, daí a gente chama metrópole, olha, megalópole. Então, Decápolis era uma região de domínio grego. E Jesus atravessou o mar e foi para o outro lado. É o que Mateus está narrando aqui a partir do capítulo 8, versículo 28 do seu Evangelho. 2 endemoniados vêm ao seu encontro. Eles saem dos sepulcros, são muito perigosos, tanto que ninguém tem coragem de passar por essa estrada, por onde eles viviam. Porque eles viviam nos sepulcros, eles viviam nos cemitérios e o povo criou um estigma. E aqui o significado a gente vai discutir, é muito interessante essa passagem, porque nós não entendemos o que Jesus dizia e muitas vezes não entendemos a mensagem do Evangelho, porque a gente quer entender o Evangelho na realidade de hoje. Mas a gente tem que voltar àquela época para poder a gente entender determinadas coisas que Jesus fazia e que Jesus dizia. Então aqui ele diz o seguinte: e eis que ao passar pela estrada, eles gritam e dizem: o que há entre nós e ti, Ben Elohim? Ou seja, o que é que há entre nós e ti, filho Ben Elohim, filho de Deus. Ele trata Jesus de filho de Deus. Vieste até aqui antes do tempo para nos atormentar? Ora, havia longe deles uma numerosa vara de porcos. Os porcos pastavam. E aí os demônios lhe suplicam, os espíritos, ou demônios, vou lhe dizer por quê, e dizem: se tu nos expulsa, envia-nos a vara de porcos.
E Jesus lhe diz: ide. Eles saem e vão para os porcos. E eis que todos os porcos se atiram do alto do penhasco para o mar. Eles morrem nas águas. Os guardadores do rebanho fogem e vão para a cidade. Anunciam tudo o que sucedeu aos endemoniados. E eis que toda a cidade sai ao encontro de Jesus. Vendo, suplicam para que ele se afaste de sua região. Ora, vamos por partes, para a gente tentar entender o significado deste texto, que é muito interessante. Primeiro, é bom que a gente coloque aqui uma questão de que Jesus não tinha dito nada ainda. Aqui diz que ele passa para o outro lado, chega na região, nos Gadarenos, no vilarejo, e esses obsediados, eu queria dizer que a palavra demônio, que é utilizada no Evangelho, é de origem grega, daimon, mas demônio não é coisa má. No grego significa gênio, anjo bom. Então, as pessoas chamavam, a igreja depois determinou que demônio era anjo mau, e o que era demônio era anjo mau, e o que era anjo seria o anjo bom. Mas o termo, o significado que eles davam para demônio era doença. Doença era um demônio. Daí porque eles colocavam que Jesus, que aqueles homens eram considerados doentes, perigosos. Mas eis que eles gritam: o que há entre nós e ti? O que existe entre você e nós, filho de Deus, que vieste aqui antes do tempo para nos atormentar? Ora, Jesus não tinha, segundo Mateus aqui, pronunciado nenhuma palavra com esses homens. Ele apenas se aproximava. E porque eles estavam se sentindo atormentados por Jesus? É uma coisa para a gente refletir. Mas nós teremos uma resposta bem mais adequada sobre isso depois do intervalo. Aguarde que já retornaremos.